Você já se sentiu deslocado em meio a conversas triviais? Já percebeu que quanto mais profundamente você pensa, mais isolado se torna? Essa sensação não é comum entre os que buscam compreender as complexidades da existência. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais lúcidos do século XIX, argumentava que a inteligência não é uma dádiva, mas uma maldição que afasta o indivíduo da sociedade. Neste vídeo, exploraremos por que a sociedade teme os pensadores profundos, como a lucidez pode levar ao isolamento e o que isso revela sobre a natureza humana. Schopenhauer sugeria que a inteligência funciona como um espelho, refletindo as limitações e contradições da sociedade. Enquanto atributos como força física ou beleza são admirados, a inteligência provoca desconforto, pois expõe verdades que muitos preferem ignorar. Essa aversão à inteligência não é apenas uma questão de preferência, mas uma defesa psicológica. Quando confrontadas com ideias que desafiam suas crenças, as pessoas tendem a reagir com resistência ou hostilidade. Esse fenômeno é conhecido como efeito espelho, onde a presença de um pensador profundo força os outros a confrontarem suas próprias limitações. É mais fácil rejeitar o inteligente do que revisar o próprio modo de pensar. A inteligência genuína não busca agradar, mas compreender. E essa busca solitária incomoda quem vive de conveniências. Assim, o pensador se torna um exilado dentro da própria sociedade, respeitado à distância, mas raramente compreendido. Essa dinâmica cria um ambiente onde o pensador superficial floresce, enquanto a reflexão profunda é evitada. O desconforto gerado pela inteligência atua como uma barreira invisível, protegendo as crenças arraigadas. Dessa forma, a verdadeira sabedoria muitas vezes é silenciada para preservar a estabilidade social ilusória. A inteligência não se limita a análises teóricas, ela penetra nas relações humanas, questiona padrões, desmonta discursos prontos. E isso incomoda. Não por arrogância, mas por lucidez. O pensador não está tentando ser superior, está tentando ser sincero. E essa sinceridade, em um mundo que valoriza as aparências, é percebida como afronta. A história está repleta de exemplos de pensadores que enfrentaram rejeição por desafiar o status quo. Sócrates foi condenado à morte por questionar as normas de Atenas. Galileu Galilei foi perseguido por afirmar que a Terra orbitava o Sol. Nikola Tesla morreu na obscuridade, apesar de suas contribuições revolucionárias. Esses exemplos ilustram como a sociedade frequentemente marginaliza aqueles que pensam de forma diferente. A busca pela verdade pode levar ao isolamento, pois desafiar as convicções sociais é visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Ser incompreendido é o preço que muitos pagam por enxergar além da superfície. A mente que se recusa a se curvar às ilusões coletivas é, muitas vezes, condenada à solidão. E nessa solidão, nasce não apenas a dor, mas também a clareza, o olhar lúcido de quem caminha à frente do seu tempo. Esse isolamento, embora doloroso, fortalece a resistência interior do pensador. É nele que surge a coragem para persistir contra o conformismo e a mediocridade. Afinal, a verdadeira transformação social depende daqueles que ousam romper com o silêncio imposto. Além disso, esse isolamento cria um espaço para o pensamento original florescer, longe das distrações e pressões sociais. É nesse silêncio que o pensador encontra liberdade para questionar e reinventar o mundo. Por isso, mesmo solitários, esses indivíduos são os verdadeiros motores da mudança histórica. Estudos em neurociência mostram que, quando as pessoas se sentem intelectualmente inferiores, a amígdala, região do cérebro associada ao medo, é ativada. Isso sugere que a presença de alguém mais inteligente pode ser percebida como uma ameaça, desencadeando respostas de defesa. Além disso, em ambientes de grupo, essa reação é amplificada. As pessoas se preocupam com sua posição social e podem tentar minar ou excluir o pensador profundo para proteger seu status. Isso explica por que muitos pensadores encontram mais aceitação em interações individuais do que em grupos. O medo da inteligência, portanto, está ligado não apenas à insegurança pessoal, mas também à necessidade de pertencimento social. Quando a inteligência desafia as narrativas coletivas,
Ela desestabiliza as certezas do grupo. Essa instabilidade gera desconforto, levando à rejeição do que é visto como uma ameaça. É um mecanismo primitivo de autoproteção que reforça o conformismo e limita o avanço do pensamento crítico. Esse medo também alimenta a cultura do imediatismo e da superficialidade, pois pensar profundamente exige tempo e coragem para enfrentar contradições. Por isso, muitas vezes, a inteligência é rejeitada em favor de opiniões mais fáceis e confortáveis. No fundo, essa resistência é um reflexo do medo humano de se confrontar com a própria ignorância. Essa dinâmica cria um círculo vicioso onde o medo reprime o questionamento e mantém o pensamento preso às verdades superficiais. A inteligência, ao desafiar esse equilíbrio frágil, é vista como uma ameaça que pode desestabilizar toda a estrutura social. Assim, o verdadeiro avanço intelectual acaba sendo sacrificado em nome da segurança emocional coletiva. Esse medo coletivo da inteligência age como um freio evolutivo. Ele não apenas reprime ideias, mas molda estruturas inteiras, da educação ao entretenimento, em torno da mediocridade confortável. É a inteligência sufocada em nome da harmonia superficial. Vivemos em uma era onde a superficialidade é valorizada. As redes sociais promovem conteúdo rápido e emocionalmente carregado, enquanto discussões profundas são frequentemente ignoradas. A educação muitas vezes recompensa a conformidade em vez do pensamento crítico. Essa preferência pela simplicidade e pelo conforto impede o progresso intelectual. Ideias complexas são vistas como ameaças e aqueles que as promovem são marginalizados. A sociedade, portanto, tende a resistir à mudança e a valorizar a estabilidade sobre a verdade. Além disso, essa superficialidade cria um ambiente onde o conhecimento verdadeiro perde espaço para a opinião rasa e o senso comum. A velocidade da informação estimula a dispersão da atenção, dificultando o aprofundamento e a reflexão. Essa dinâmica reforça o ciclo do imediatismo, onde o pensamento crítico é sacrificado em prol da aceitação social rápida. Como resultado, o medo do diferente e do complexo se fortalece, mantendo a sociedade presa a padrões limitados. É nesse contexto que a inteligência autêntica se torna um desafio, pois exige paciência, coragem e resistência contra o conformismo coletivo. Esse cenário cria uma barreira invisível para aqueles que buscam questionar e expandir horizontes, tornando o pensamento profundo uma atitude quase subversiva. A superficialidade atua como anestésico social, entorpecendo a capacidade crítica e favorecendo a manutenção do status quo. Por isso, despertar para a profundidade intelectual é um ato de coragem que desafia não só a sociedade, mas também a si mesmo. Hoje, pensar com profundidade é quase um ato de resistência. Em um mundo viciado em dopamina e distração, manter a mente lúcida é ir contra a corrente. Por isso, um pensador moderno é, ao mesmo tempo, rebelde e guardião da lucidez perdida. Para Schopenhauer, a lucidez é uma maldição. Quanto mais uma pessoa compreende a natureza da existência, mais difícil se torna encontrar satisfação nas atividades mundanas. A busca pela verdade pode levar à desilusão, pois revela a futilidade de muitos de nossos desejos e ambições. Essa consciência pode resultar em isolamento, pois o pensador profundo se vê desconectado daqueles que ainda encontram sentido nas ilusões da sociedade. A solidão nesse contexto não é uma escolha, mas uma consequência inevitável da busca pela verdade. Essa maldição da lucidez também traz um peso constante de responsabilidade, pois enxergar além das aparências exige coragem para enfrentar verdades desconfortáveis. O lúcido é frequentemente visto como um incompreendido, alguém que carrega o fardo de questionar o que muitos preferem aceitar. Essa sensibilidade aguçada pode gerar um sentimento de alienação, dificultando a conexão emocional com os outros. Por isso, a lucidez nem sempre é celebrada, muitas vezes é evitada ou reprimida para preservar a harmonia superficial da sociedade social. Assim,
O verdadeiro conhecimento pode se transformar em um paradoxo doloroso, onde saber demais significa sofrer mais. Mas há também uma redenção silenciosa nesse sofrimento. O lúcido, ao enxergar o que os outros não veem, também carrega dentro de si o poder de transformar. Não pela imposição, mas pelo exemplo, pela integridade de quem escolheu ver, mesmo quando isso custa a própria paz. A sociedade teme os pensadores profundos porque eles desafiam as convenções, expõem verdades desconfortáveis e forçam os outros a confrontarem suas próprias limitações. A inteligência, longe de ser uma dádiva, pode ser uma maldição que leva ao isolamento e à rejeição. No entanto, é precisamente essa busca pela verdade que impulsiona o progresso humano. É na coragem de questionar e resistir ao conformismo que reside o verdadeiro poder transformador da inteligência. A rejeição momentânea não é um sinal de fraqueza, mas um indicativo do impacto que suas ideias podem causar. A história prova que, com o tempo, o pensamento profundo acaba sendo reconhecido e valorizado, mesmo que postumamente. Por isso, é essencial preservar, cultivando a lucidez como uma ferramenta para a evolução pessoal e coletiva. Afinal, o futuro pertence àqueles que ousam enxergar além da superfície e desafiar o status quo. Se você sente esse peso, o da lucidez, da inquietação, do isolamento, saiba que ele não é em vão. Ele é o sinal de que você não está anestesiado, de que ainda há vida pulsando sob a superfície. E talvez, só talvez, seja esse desconforto que nos tornará, um dia, dignos de um mundo mais consciente. Se este vídeo ressoou com você, compartilhe suas experiências nos comentários. Você já se sentiu isolado por pensar de forma diferente? Deixe aqui nos comentários. E se deseja explorar mais sobre filosofia, estoicismo e crítica social, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos continuar essa jornada em busca da verdade. Obrigado por assistir. Te encontro no próximo vídeo.